Primeiro mais velho. Bom, o Bar do Boi, na verdade, ele começou com... Nós fundamos a La Jovem Parintins em 1985. Em 86 eu já fui transferido para cá. Mentira, eu fui demitido e vim como vagabundo para cá. A verdade é essa, eu vim desempregado. E daí, como já tinha o Careca lá e eu aqui, eu juntei a galera daqui e fizemos a La Jovem Manaus e Parintins. Ela funcionou assim por 2 anos. Em 88, muitos dos nossos parintinenses moravam na Ica Maceió. Morava o Roca, morava a Zeina, morava a Maricélia, a Peta Cid, enfim. E tinha um barzinho na esquina, a gente marcou um encontro lá nesse barzinho, o Bar do Jô. E no primeiro sábado foi muita gente, foi até mais gente do que a gente esperava, né? E quando foi no segundo, já tinha gente no muro, na calçada, olhando a gente se divertir. E tanto que foram os manauaras que denominaram o Bar do Boi. Porque começou, sábado, bora lá no bar do pessoal do Boi, no bar do pessoal do Boi, e ficou em Bar do Boi, enfim. Tudo que a gente pudesse imaginar para fazer, para mandar um dinheirinho pro Caprichoso, que naquela época não tinha esses grandes patrocínios que tem hoje, a gente fazia. E quando foi no segundo ano, nós já tivemos que correr para o Ministério da Agricultura, porque o espaço ficou muito pequeno, né? E o Carlos, irmão da Graciete, o Carlos Ferreira, em memória, trabalhava no Ministério da Agricultura, fez contatos por lá e nos levou para lá. E daí a festa já tomou uma grande dimensão. A gente jogava bolo lá, no terreno baldio lá, a gente esquematizou lá uma quadra de vôlei, e quando terminava o vôlei, a gente ia no bar lá na frente com uma cerveja. E aí, Beto, Careca, por que a gente não vai chamar o pessoal do Parintins pra vir pra cá pra gente fazer as toadas aqui e tal? E aí foi feito assim. Marcamos um dia, nos sábados, chamamos um monte de gente, estudantes, colegas da gente, tal, amigos. E começou na gente. No segundo sábado já fomos dar mais gente, fomos ver no controle. No terceiro deu mais gente. Olha, tem no sábado, aqui tinha aquele tal de maneco, era um micro-ônibus. O maneco com uns 15 minutos pintando lá, passar na rua de gente, duro de gente que não conseguia passar. Por isso que a gente teve que se mudar no ano seguinte, teve que se mudar lá pro Ministério, que aí lá no Ministério já tinha uma área grande, estacionamento, lá dentro. E é interessante que nos primeiros era com som mecânico. Sabe aquele porquinho de antigamente? Parecia um porquinho em cima do muro, começou com aquilo. Quando o povo começou a aderir, mas não, bora se mancar, bora fazer um negócio mais para vender a nossa toada. E aí a gente foi entrando com música ao vivo, quem cantava era o Roca, que depois, o Jardim do Junho apareceu um pouco depois na nossa vida, né? O Rei primeiro. Rei também. E a gente começou de uma forma realmente despretensiosa. A gente não tinha intenção nenhuma de chegar onde chegamos hoje, levando multidões para um centro de convenções desse tamanho. Eu não sou parintinense, né? Eu sou de Juruti, mas estudava junto com a Medeirada, né? Lene, Norma, o pessoal todo. E foram elas que me levaram para lá. Né? Nesse ano já. Nesse ano, no primeiro Primeiro no ano, segundo Bar do Boi que teve lá, que era tipo no quintal, né? Uhum. Uma coisa assim. Aí eu já fui pra lá, né? E hoje eu tenho assim, o orgulho de dizer que eu sou, acho que a única fundadora do movimento Marujada que nunca me afastei. A irmã Nessa lá, você até quando? Até a velhice deixar. O negócio era tão amador que a gente trabalhava com garrafa de 600 ml, era garrafa de vidro que a gente vendia. Nós fomos diminuir o tamanho dela já na TV Land, mas enquanto ministério, eu tenho uma cicatriz horrorosa aqui, a garrafa estourou aqui, era a garrafa de 600 ml que a gente vendia. Botava no gelo lá no campo e o pau torava ali, era a gente... Só que tem um detalhe interessantíssimo nessa história do Ministério da Agricultura, que no último evento estava tão conturbado pra gente, de tanta gente, nós resolvemos cobrar. Mano, quebraram a nossa bilheteria, o povo invadiu, foi uma grande confusão. O povo não aceitava pagar e não cabia mais todo mundo e a gente ficou numa sinuca sem bico. Daí que a gente pensou em dar um pulo para um local mais alto. Eu trabalho lá no Ministério da Agricultura, era juntar carro. Todo mundo, né? Não, mas aí eu dançava, né? Aí eu corria com a grade assim, juntava as garrafas, botava lá, ia dançar de novo, usar as mãos. Era muito legal. Tinha meninas que elas tinham o negócio de uma bandeira. Bandeira do Caprichoso e bandeira do Contrário. Aí o cara do Caprichoso, o torcedor, ia lá e pagava. Como a gente não pagava, não cobrava ingresso, aí a gente, para pegar dinheiro, fazia isso. Aí pagava lá uma importância, não sei quanto que era. Quem teve primeiro nem era cruzeiro. Né? Aí subia a bandeira do Caprichoso. Aí ia a criatura do Garantido, ia lá, pagava. Pagava mais a bandeira desse. A Mercina, que era péssima, sabe? Pegar o dinheiro do caixa.
contratar alguém do garantido para ele, toda vez que alguém do Caprichoso pagar, eu vou lá para ele pagar, que a pessoa pagar de novo. Alisaram o Dodôzinho. Pediu emprestado dinheiro do pago, o táxi para voltar para casa, porque ele pagou todo. Gastou todo o dinheiro que a gente tinha no bolso, pagando para subir a bandeira do Caprichoso. A gente criou para se divertir, daqui a pouco a gente estava dando diversão para os outros, porque a multidão era muito grande e a gente começou a ter que atendê-los. Teve um motivo. O Caprichoso, nesse ano, ia ser a primeira vez que ia para um bódromo que ia ser inaugurado lá em 88 de Parutinho. Aí foi quando o Careca, vocês tiveram essa ideia. É verdade. Né? Olha, vai ter a inauguração do bódromo, o Caprichoso vai ter que vir fudendo para não deixar o contrário ganhar. Resultado, o que aconteceu? Aí nós fomos atrás de dinheiro para comprar corda, tinta, papelão, cola, a gente mandava tudo para lá, justamente para isso. Eu não sei se a gente pode citar nomes, mas a gente era esperto, a gente não era preguiçoso, nunca fomos, tanto que a gente está aqui até hoje. Nós criamos um livro de ouro, aí bora atrás dos políticos, e funcionou super bem o livro de ouro, porque chegava com o político, olha quanto fulano deu, aí ele não queria ficar por baixo, cobria, aí foi sensacional. É verdade. Se pudesse dar nomes, eu ia citar o nome dos principais que nos ajudaram muito naquela época. Era aqueles políticos antigos daquele tempo. Poucos vivos. Porque não tinha apoio, a gente fazia tudo, a gente fazia limpeza antes, Lavava banheiro. entregava tudo, banheiro, tudo. Entregava cerveja para vender, cantava, arrumava mesa, juntava garrafa, no final tudo. Ficha de cartolina. Eu acho que a maior dificuldade realmente era a falta de estrutura, porque era nós que fazíamos a gente tudo. fazia E tudo. a gente se divertia também, a gente bebia. E no final de tudo era nós que íamos limpar, varrer tudo, recolher garrafa para entregar tudo bonitinho. Aí já saía de lá bonzinho. E na tentativa de agradar todo mundo, principalmente os parentinenses que nos prestigiavam muito, inventamos de fazer tacacá para vender. O tacacá foi feito na minha casa. Dalva e Claudete de Jesus fizeram, aliás, filho da Claudete, compositor hoje da Marujada, tá? O Pedro. E aí fizeram o tacacá. Só que poucos de nós tinham carro naquela época. E o Jonas, que é um aderente nosso, ele se juntou com a gente, ele trabalhava no ministério, tinha uma Brasília amarela. O Jonas disse, pode deixar que eu vou pegar o tacacá. Eu morava no São Raimundo. Do São Raimundo pro ministério, eu acho que o Tucupi chegou já quase nada, derramou tudo na viagem. Foi uma novela, o povo esperando o tacacá. Mas esse tacacá não é igual de Parintins, vem tão pouco Tucupi, porque estava economizando para dar para todo mundo. Olha, Bira, falar em cair comida, aqui na Tevelândia, a Ilka, era a mulher do Carlos Nery na época, ela inventou de fazer uma sopa. Aí o Aldemir tinha umas panelas grandes e levou a sopa. Deu tanta gente na porta da Tevelândia para entrar, que imprensaram a Ilka, que quando ela viu, a boca da panela fechou assim. E caiu todo o caldo pro lado de fora. Eu lembro quando nós fomos expulsos do Ministério da Agricultura, né? E foi a história da cobrança. Do Tchelo. A gente tá lá na porta, aí chega um cara, o superintendente do Ministério da Agricultura, porque todo mundo descia, colocava o carro lá dentro. Aí quando foi nesse dia, ele chegou, tava fechado o portão que a gente tava cobrando, né? Aí ele queria que abrisse. Aí ele disse, você sabe o que eu tô falando? Aí ele disse, o Tchelo. Não, eu sou o superintendente, eu sou um papo. Papo. A gente foi expulso de lá. Aí no outro sábado estávamos nós todos sentados em cima no muro. Do lado de fora, triste, porque ainda bem que só faltava um sábado, não era bem, né? E as pessoas chegam. Foi expulso no penúltimo, o último não teve mais. E daí veio Tevelândia. O seu Azevedo permitiu foi uma que nós fôssemos comissão. para a Tevelândia com uma condição. A Tevelândia era a associação dos funcionários da Tevelá, né? Era o clube recreativo deles. Então, domingo, a piscina era lotada pelos funcionários. E o seu Azevedo disse, olha, eu cedo para vocês, mas a hora que vocês acabarem, vocês têm que entregar tudo limpo.
E aí era pior que o Ministério da Agricultura, porque era 3 vezes maior o espaço. Enorme. E a gente começava às 4 da tarde, eu acho que ia até 10, 11 horas, né? E a nossa limpeza acabava lá para as 2, 3 da manhã, porque era muita coisa para limpar. Aí ficava um mar de latas de lixo, de garrafa, de tudo ali, a gente não podia deixar nada. E nessa época a gente era totalmente amador, a gente não contratava equipe de limpeza, a gente não contratava segurança, era tudo na sorte de Deus. Até o gelo a gente que carregava. E o gelo era em bloco, o gelo era em bloco, não era gelo picado. Pra quebrar com o cacete. Vinha os blocos de gelo de 40 quilos e a gente no martelo quebrava aquele gelo e assim foi. Olha só, ainda tinha, sabe uma coisa que era interessante na Clevelândia? Que tinha um eletricista lá, porque a luz caía. De vez em quando eu estava no meio da festa, pá, caía a energia, apagava tudo. E tinha um cara, eu não me lembro mais o nome dele, que ele era o único que sabia dos gatilhos de lá do negócio. Aí a gente teve que contratar, ele foi o nosso primeiro contratado, teve que contratar ele, porque senão a festa acabava, no meio do negócio que a luz apagava. Só que já no primeiro ano da Clevelândia o negócio cresceu tanto que no final a gente já estava com... A gente já contratava carro para transporte de valores. Aí a gente já estava chique. O carro de transporte de valores chegava, era muito dinheiro, porque antes a gente pegava, amarrava, contava, botava dentro de um saco de lixo, botava tudo na mala do carro do Fernando. E tinha que ficar dando volta para desviar, para ver se ninguém tinha visto a nossa saída com o dinheiro de lá para não ser assaltado. Depois não, no final a gente já estava com o carro forte lá, acabava meia-noite e o carro forte já estava lá para pegar o nosso dinheiro, aí a gente cresceu muito. Foi daí que eu acho que veio a maior importância e até um pouco mais de reconhecimento para o movimento, porque nós começamos a ajudar o boi substancialmente. Então tem muito dinheiro do movimento Marujada envolvido em Parintins, em cada detalhe, em cada coisinha. Eu acho que nós, nos primeiros anos da Escolinha de Arte, nós seguramos a peteca quase que 100%. É porque o movimento fazia o seguinte, ele pegava, direcionava, 40% era para o boi, 40% era para a escolinha e 20% era para as nossas despesas operacionais aqui em Manaus, nossa viagem para Parintins, etc. Então nós fazíamos essa porcentagem, direcionava uma boa parte para o boi, mas uma boa parte para a escolinha. Nós tínhamos também esse compromisso com a escolinha, tanto que a escolinha cresceu muito com a nossa ajuda. Quer dizer, o nome da escolinha também deveria ser Movimento Marujada. Não, mas deixa. Tô brincando. O irmão Miguel foi o grande mestre dos artistas de Parintins, eu acho que a homenagem é merecida. Eu acho que Antônio Silva e Norma Simões foram fundamentais. Os queridos que já se foram, Elcio e Lúcia Teresa Sayag, foram incríveis. Eles abriram as portas da casa deles quando ninguém acreditava na gente. Fizeram um jantar para a sociedade amazonense para nos apresentar enquanto fazedores de cultura de Parintins. Isso foi incrível, foi sensacional. Ficou arrepiado só de lembrar. É verdade. Olha, o Elcio Sayag, o seu Antônio Silva, que está aí até hoje nos ajudando, sempre nos ajudou. Eles são os dois que foram considerados padrinhos do movimento Marujada. O seu Elcio e o seu Antônio Silva. E também tinha uma pessoa lá no Rio Negro que sempre nos apoiou, que era a diretora, que era a Maria Inês Bezecri. Ela foi assim... Inês Maria, menino. Inês Maria, o nome da querida Inês Maria, poxa. Inês de Maria, é verdade. Inês Maria também foi digamos assim, que ajudou a gente no início. E tanto que até hoje algumas pessoas questionam por que SESI, por que Rio Negro tão presente na nossa história. Porque na ocasião, Antônio Silva era presidente do Rio Negro, depois saiu, Elcio foi presidente do Rio Negro, seu Antônio depois foi para a FIA, e enfim, eles nos puxaram de baixo, nos colocaram no SESI e no Rio Negro. Então tem muito de gratidão nessa história do movimento. E os outros presidentes que vieram depois continuaram a dinastia nos apoiando também nossos ensaios lá no Rio Negro. Tem um que está com a gente até hoje, que é o Braga Neto, né? Sempre vai lá com a gente, sempre ajudou a gente. E vieram muitas pessoas da sociedade, né? E eu falei assim, meu Deus, como é que o Braga tá pegando cerveja, vendendo cerveja, sabe? Aquilo era tudo, não era para as pessoas olharem. Né? Então, tem outras tem. Tem outras pessoas que eu quero lembrar muito carinhosamente de Neide Monteiro. Sim. Na época, uma das maiores lojas de Manaus era essa Monteiro. E o boi carecia muito de papelão. Então,
todo o depósito da S. Monteiro ficava à nossa disposição. Era tudo nosso. E a Neide foi assim, entrou, aderiu à nossa causa, é sócia do Movimento Marujada até hoje. É verdade. Mora fora do Brasil há muito tempo, mas continua o mesmo carinho. Agora, antes de contar essa história do Braga, já que ela está contando do Braga, no primeiro dia que nós fomos para Tevelândia, o Braga era o encarregado lá na porta, a Edinalda era da porta, ficava tomando conta dos revólveres, porque naquele tempo tinha uma caixa de papelão assim, que alguém entrava de revólver, naquele tempo você andava de revólver na rua. Aí, para entrar, não podia entrar de revólver. Edinaldo, pá, coloca aqui na caixa, tá? Colocava o nome da pessoa, tal, colocava lá. Aí, o Braga veio lá da frente de Roca. Poxa vida, olha, entrou só 2 até agora. 2 pessoas. Aí depois ele vinha de novo. Olha, mais 5. Mais 3. Puta merda, eu acho que não vai dar ninguém. Menino, quando foi depois, deu assim umas 6 horas da tarde. Aí eu vi uma rua de gente descendo assim, porque era longe e tinha uma descida. E aí, eu olhei assim, lá vem o Braga desabalado na frente. Roca, foi 30 agora! Eu ficava na portaria, né, da Tevelândia, aí o seu Azevedo ia depois comigo, né, lá. E aí, minha filha, como é que tá? Quando ele olhava a caixa, assim, um monte de revólver lá. Agora imagina, eu mexendo em revólver, tudo arrumadinho, as pessoas levavam cautela lá pra dentro. Uma dona de conta de revólver. Veio uma escopeta, tipo uma escopeta assim, que é caseira, né? O cara com o negócio daquele lá, botava lá. Aí chegava lá, eu não vou deixar não, mas você não vai brincar. E toda vez era assim. Ou então vinha o cara queria dar carteirada, né? Porque eu era porteira e ainda vendia o ingresso. Tu me deu o ingresso do seu Elcio Sayag, mas agora tá escrito na testa dele que ele é o pai da Cunha Fora, tá? Ele veio comprar, eu vendi, né? Eu tô vendendo. Aí, não era pra cobrar, né? Não era pra cobrar, mas eu não sabia que era ele vendido, né? Aí eu trouxe assim, tipo, dar carteirada lá na porta, o cara detrando do carteirada, daquele monte de mulher entrando, não pode, eu te pego por aí, eu manso, se for montar meu ônibus, porque eu tenho carro. Era cada coisa que aparecia lá, mano. E nesse tempo surgiu a Marujada. A época o prefeito era o Arthur Neto e o Marcos Santos, era sócio fundador do Movimento Marujada, era secretário de comunicação do prefeito. O Marcos arranja uma entrevista com o prefeito que a gente vai pedir uns tambores dele. E o Marcos marcou 7 horas da noite, 19 horas na prefeitura lá no centro. Nos mandamos para lá. Não existia celular, não existia internet, nada disso naquela época. Entramos, o Arthur recebeu a gente super bem, principalmente as mulheres. E ele olhava assim de cima e embaixo. Aí explicamos para ele nossa necessidade, o que a gente queria fazer. Ele disse, eu vou ajudar vocês, faz o seguinte, deixa o telefone de contato de alguém de vocês, e olhava para as meninas. Aí, tu, Gorete, a Gorete passou o contato do Arthur. E passou uma semana, a nossa assessora, que era a Gorete, assessora de comunicação, sumiu. Mais 2 semanas, a crítica estampa lá que a Gorete já estava noiva do Arthur Neto. E aí dizia, trocamos a Gorete por 70 tambores, será que foi isso? Mas era tudo em tom de brincadeira, né? E assim, ele nos deu 70 tambores que existem até hoje. A grande maioria dos nossos surdos ainda são daquela época. É porque esses tambores foram para Parintins, na verdade, né? Esses 70 tambores foram todos para Parintins. E ele comprou realmente, não era desses tambores de hoje que faz de madeira, né? Era que foi comprado mesmo para... Eles eram de metal. Já era profissional. Tempo, não era profissional como hoje, né? A partir da Tevelândia também que despertou no Manauara um grande interesse de ir para Parintins, porque a Tevelândia já era festa de multidões. No espaço que a gente imaginava para pouca gente, a gente botou num dos eventos de 94, 95, 8 mil pessoas. Era um absurdo para Manaus naquela época, que era muito pequena, não tinha 2 milhões de habitantes. Então acho que da Tevelândia, o começo da Tevelândia, é que foi contaminando o Manauara para chegar até Parintins, porque na década de 80 já ia muita gente, mas não, com essa quantidade, dessa loucura que hoje você vê essa imagem de 100 barcos aqui por semana para Parintins, não existia isso. A festa de... Mas ficamos com medo de... 96 no tricampeonato, aí em 97 nós continuamos na Tevelândia, e quando foi em 98 fizeram um desafio pra gente. O governador Gilberto Mestrinho, anterior, tinha construído um sambódromo que Manaus inteira chamava de elefante branco porque não tinha função. Funcionava uma vez por ano,
A época não existia o Liceu de Artes, enfim, era um espaço apagado ali, sem utilidade nenhuma. Um dia nós viemos fazer uma visita. Quando a gente chegou assim, meu Deus, isso não é pra gente não, isso aqui é um mundo, isso é gigante. Era muito grande, a gente ficou assustado, ficou com medo de ver isso aqui. Me falha a memória, tipo 99, 2000, os nossos portões foram arrombados, a gente já tinha 30 mil pagantes ao redor. Ou seja, uma atração local, uma festa feita de amazonense para amazonense, dar essa multidão toda, eu acho que é um fato incrível e tem que ficar registrado em toda a nossa história. Porque hoje eu acho que ninguém consegue mais fazer isso. Infelizmente, os artistas nacionais tomaram conta, os ritmos nacionais tomaram conta e o Boi Bumbá esteve enfraquecido, estamos em alta novamente, graças a Deus, talvez agora, nesses próximos anos, a gente consiga retomar esse feito, né, de botar tanta gente num local gigantesco como essa Luana. Uma pessoa que nos acompanhou desde o começo da TV Lândia, chamada Arlindo Júnior, que foi um dos grandes responsáveis pela ascensão do Boi Bumbá em Manaus. E isso eu não tenho a menor dúvida. O Arlindo, para onde ia, ele arrastava multidões. Nas arquibancadas, o Arlindo levantava um dedo, todo mundo parecia que era uma coisa automática, parecia um feitiço, parecia que ele encantava as pessoas. O Arlindo Júnior tem muito de mérito nessa evolução toda do movimento Marujada e do Boi Bumbá em Manaus como um todo. Quando ele começou na TV Lândia, foi no ano seguinte que a gente saiu do Sambódromo e foi pra lá. Foi um atropelo, porque a festa ia acabar 11 horas, porque outra festa estava A gente era outra festa de pagode. A gente era tanta hora para depois entrar o pagode. Então, a gente fazia lá. Aí no ano seguinte a gente foi pra Cidade Nova. pra Aparecida. Do ano seguinte a gente foi lá pra Cidade Nova. Charriou. No antigo Charriot. No ano seguinte nós voltamos para Simpa, lá no Aleixo. No ano seguinte nós fomos lá pro SESI, né, pro Clube do Trabalhador. No ano seguinte nós fomos lá pro Tarumã, Pacabana, entendeu? Aí depois voltamos essa moto. 2019, graças a Deus foi na minha gestão, em 2019 conseguimos trazer de volta pro São Paulo, né? Foi. E estamos aí, queremos ficar muito. Não tem dúvida nenhuma que foi pioneiro. Isso aí não foi nem um pioneiro, digamos, de propósito, pensado em ser pioneiro. Foi pioneiro porque foi pioneiro realmente. A gente estava precisando fazer esse congraçamento e partimos na frente. E quem veio depois nos imitou. Eu diria que tinha resistência e persistência, porque do tanto que o movimento Boi Bumbá teve embaixo e a gente não desistiu, então acho que foi resistência mesmo. A gente ter encontrado para o nosso local, para o nosso grande local, e estar fazendo sucesso novamente, eu acho que foi o mérito da resistência, de não ter desistido nunca. Para mim é maravilhoso. O movimento Marujada, para mim, sei lá, como eu disse para vocês, né? Eu nunca fiquei longe, porque faz parte de mim. Ontem a gente conversou sobre isso, não foi óbvio. E a Zena fez uma pergunta para ele, e aí, será por que vocês não abandonam do Beto no Roca? Por que vocês estão lá? Aí eu disse, eu acho que eu também, porque eu não tenho o que fazer. Eu falei, se eu tivesse o que fazer, eu não estaria mais lá, né? Mas aí eu digo, eu não vou mais. Aí me dá uma vontade, aí eu vou de novo, sabe? É a nossa cara isso aqui. Eu acho que o Bar do Boi resume o que a gente gosta de fazer. Além de gostar muito do caprichoso, além de gostar muito de festa, que se a gente não gostasse de festa, não tá lá, né? Então a gente gosta de festa, é claro. Então, por causa disso, a gente tem essa resiliência, como o Beto falou, de estar lá sempre. A Reginalda, por exemplo, ela tem esses meninos do CDC como se fossem filhos dela. Ela toma conta, ela já brigou comigo, porque um marujeiro estava namorando com a bananeira. Eu disse, menina, deixa a menina namorar. Por quê? Ela é brava.
Então, ela é assim, ela toma conta mesmo, ela fica em cima. Então, isso que é legal, entendeu? Porque a gente tem isso, o Bar do Boi pra gente é um filho nosso. É como se fosse um filho dele, não, é como se fosse um filho meu, um filho do Beto. Eu tenho dois, um de 37 e um de 35, o Bar do Boi é o primeiro, é o mais velho, entendeu? Então é assim, Eu filho único, né? não tem como desvincular o Bar do Boi do nosso dia a dia. A gente vem aqui no Bar do Boi de quarta a domingo, a gente fala de boi o ano inteiro, a gente programa, a gente projeta o que a gente faz. Por isso que eu acho que é sucesso. Nada que a gente faz é à toa, não é pensado. Tudo é muito pensado, em tudo que pode dar errado, a gente prevê. Então a gente estuda o Bar do Boi o ano inteiro, para que tudo dê certo na hora. Olha, a gente abdica da nossa vida pessoal e muitas vezes até da profissional pelo Bar do Boi. O nosso fundador, um dos nossos fundadores, idealizador, digamos assim, o Careca, ele também dizia isso. Ele dizia assim, olha, está perdendo a emoção, mas tudo pelo boi. Hoje o Brasil, o mundo se rende a Parintins. E já teve época que não foi assim. Então eu respeito todos os movimentos, eu respeito o forró, o funk, a lambada, tudo. Mas eu acho que nós amazonenses, nós manauaras, parintinenses, enfim, o Amazonas como um todo, os amazônicos como um todo, tem que repensar isso, tem que participar, tem que procurar se informar, para ter orgulho. Porque no começo do Bar do Boi as pessoas tinham vergonha da identidade indígena. E hoje todo mundo ostenta um cocá, um brinco de pena com o maior sorriso no rosto. Então isso a gente quer levar para frente. Que a nova geração não embarque só nos ritmos fora do Amazonas, que curtam o nosso ritmo e aprendam a valorizar também. Olha, a gente tem conseguido. Aos poucos foi conseguindo essa, digamos, essa luta até que vem. Por exemplo, eu contei, eu não sei se foi uma entrevista no dia desse que eu estava dando, eu contei que a gente levava os fitas cassetes lá na difusora, levava nas rádios, todas, que era para tocar na toada, porque a toada não tocava ainda, entendeu? A gente mandava gravar as fitas cassete e a gente ia lá no programa do fulano, nos horários diferentes para isso. Ou seja, essa divulgação foi uma coisa que foi feita um trabalho de formiguinha lá no começo e tal. E isso gerou um fruto. Ou seja, está aí hoje. Televisão disputando para fazer a transmissão do festival. Isso, modéstia à parte, teve um dedinho no movimento Marujá. Essa divulgação toda é também um fruto do nosso trabalho. Então isso nos gratifica muito. Agora, se eu achar que não está sendo levado da forma que eu gostaria, então eu me coloco para a gente continuar fazendo. Por quê? Por causa disso. A gente precisa que seja feito com compromisso, com determinação, com amor, com dedicação, como nós fazemos. Sempre eu vou para ficar do lado de pessoas que queiram dar andamento no trabalho que vem sendo feito, entendeu? Porque se a gente não der esse andamento, se a gente não der força para quem possa ser o presidente, né? E as coisas vão desandar. Colocar na mão de alguém que não tem realmente comprometimento com o nosso trabalho, então não vale a pena não, sabe?